Eu sou Thiago Barba, ator e diretor da companhia Avenida Lamparina, e esse é o nosso curso de teatro Lambi-Lambi. Nós já estamos quase no fim e hoje nós vamos falar um pouco sobre dramaturgia. Convidar você para que está assistindo o curso, está nos acompanhando e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ver quando a gente fizer novas postagens. Antes de começar a falar sobre dramaturgia, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês algumas imagens do que a gente fez ontem, da nossa apresentação de ontem, da apresentação do espetáculo Papo de Bar, que a gente fez online, através de ligações via WhatsApp. Então as pessoas assistiram através de vídeos chamadas no WhatsApp. Então vou mostrar para vocês um pouquinho de como foi a apresentação. Só um trechinho e depois a gente volta para falar sobre dramaturgia. Estamos aqui preparando as coisas, que daqui a pouco a gente vai começar a fazer a apresentação. Hoje a apresentação de Teatro Lambi-Lambi vai ser através de ligações via telefone. Então hoje vai ser um pouco diferente. Dá oi, Fernando. Oi, oi. Qualquer uma? Entendi. Então vamos ver se eu te apresento umas marcas novas para você tomar, então, tá bom? Tá bom. Pode virar a tela do seu celular para assistir o espetáculo assim? Qual é a melhor? Tu tá doido! Ninguém ganha da Tel! Mas a cerveja tal é gelada como neve de Natal. E daí, doido? A cerveja Tel combina com qualquer pastel. Primeiramente eu gostaria de agradecer você por ter deixado o seu número para a gente te ligar, para você poder assistir essa apresentação. Meu nome é Fernando, esse é o Thiago, ele vai me dar uma ajudinha para a gente apresentar. E antes de começar, eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Você gosta de cerveja? Então vamos começar o nosso curso de hoje? Para mim, o que eu vejo no Teatro Lambi-Lambi, em questão de assistindo outras caixas, mas também uma questão minha para a elaboração, uma grande dificuldade para o Teatro Lambi-Lambi que eu vejo é a dramaturgia. Eu, mesmo sendo escritor, dramaturgo, eu sinto uma dificuldade, porque acredito que dentro da caixa de Teatro Lambi-Lambi não dá para se contar qualquer história. Às vezes eu vejo algumas caixas, eu vejo quando eu estou dando os cursos também, acho que o que a maioria das pessoas, dos alunos, acabam pecando na dramaturgia é querer contar uma história que seja uma história longa, uma história enorme. Talvez pela cultura que as pessoas têm de ler livros que sejam romances ou assistir filmes, as pessoas estão acostumadas com histórias que sejam longas, que tenham que tenham um início, um meio e um fim, tudo muito bem delineado. Porém, para o Teatro Lambi-Lambi, nem sempre isso funciona. Não estou falando que isso não funciona, estou falando que nem sempre isso funciona. É mais difícil você fazer uma história com uma linha dramatúrgica que construa uma história desde o início até o final. Uma estrutura da literatura que talvez seja bom para entender um pouco mais sobre essa dramaturgia, um pouco mais sobre essa história que pode ser e que dá para ser contada dentro da caixa de Lambi-Lambi, talvez seja o microconto, que às vezes com uma frase o escritor ele consegue fazer toda uma história. E o que é essa frase? É uma síntese, é uma síntese, é uma pequena parcela de uma história. Então, acredito que para dentro do Lambi-Lambi, quando a gente for pensar a construção dentro de uma caixa, a gente
A gente procura fazer essa síntese dessa história. A gente procura encontrar, às vezes, numa história que você leu num livro e levou 40 minutos, essa história pode ser contada dentro de uma caixa de teatro lambe-lambe, uma história que leva 45 minutos para ser lido, e no teatro lambe-lambe eu tenho 2, 3, 4, 5 minutos para executar. Sim, ela pode ser contada. Porém, você tem que, às vezes, pegar apenas a síntese dessa história. Mas o que é a síntese dessa história? Pensa em alguma história que você gostou, que você já leu ou que você assistiu e que você gosta dessa história. E ao pensar nessa história, você muito possivelmente não é a história inteira que te fez gostar dela. Às vezes um ponto nessa história que fez você girar a chave e se encantar por aquela história. Aquele único ponto, aquela única ação, aquele único acontecimento fez você criar um encantamento com aquela história. Esse ponto, essa parte da história que te encantou, que te puxou para ela, essa seria a síntese da sua história. A história que você gostou, que você acabou de ler, que leva 40 minutos para ler, porém você tem 2 a 5 minutos para contar dentro da caixa de teatro lambe-lambe, você vai contar essa história, porém apenas a síntese dessa história, esse trecho, esse pedaço que te encantou. Então, a dramaturgia para o seu espetáculo, ele passaria através da síntese desse pequeno e único trecho da sua história. A partir desse trecho, desse acontecimento, você faria a sua adaptação, você construiria a sua história para dentro da sua caixa. Claro, isso pensando a partir de você adaptar uma história que seja uma adaptação a algo que você gosta, algo que você tem. Claro que você poderia criar a sua história também, mas só para explicar o fato de uma síntese de uma história. Se você ainda não entendeu muito bem o que é essa síntese, eu vou dar um exemplo do nosso espetáculo que a gente construiu. Do espetáculo Baús de Tesouro. São 3 histórias, são 3 caixas. Todas as caixas elas foram construídas através de lendas do mar. Embora a dramaturgia seja totalmente nova, elas foram inspiradas em lendas do mar. A caixa que eu construí, o tesouro, ele vinha de uma lenda que era escandinava, uma lenda escandinava, e essa história ela se passava dentro de uma baleia. Só que esse acontecimento dentro dessa baleia, ele era um trecho dentro da história. E inclusive a história depois desse acontecimento que existe essa pequena síntese dentro da minha caixa, ela continuava ainda. Era uma lenda bem grande. Porém, quando a gente... eu gostei dessa lenda, eu quero contar essa lenda. Porém, quando a gente ia para dentro da caixa, a gente sabia que aquilo não podia ser contado. Tanto que também aquela história tinha que ser através de um pirata. E aquela história, aquela lenda que eu li, era um corvo engolido por uma baleia. E a minha história é um pirata dentro de uma ilha. Então, a história não tem nada a ver, mas na verdade tem tudo a ver por conta de estar as metáforas. As metáforas daquela lenda, elas continuam dentro da história. E por que mesmo assim ainda me encantava contar aquela história? Porque eu mantive aquele único ponto, aquela síntese daquela história. Porque eu ainda me sinto contando aquela história, porque mesmo que na história, dentro da baleia havia uma porta e não podia encostar na porta,
eu transformei isso para um tesouro, para a luz. E eu não podia encostar na luz. Então, existe a mesma metáfora que existe dentro daquele conto, daquela ilha, dentro daquela baleia. Porém, não é a mesma história. Porém, é a síntese daquela história. É claro que se você quiser contar aquela história dentro da baleia, daria para fazer. Porém, pegando a síntese dessa história e não toda aquela história longa que era aquela lenda. E não só essa história do tesouro, mas também as outras histórias da ilha e da sereia, elas também são a síntese de outras duas lendas. A lenda do Hóspede Ochelone e a lenda da sereia. A sereia, no caso, é a sereia Lorelei, que foi utilizada nessa história. Mas é claro que as adaptações também não são a única opção para se fazer dentro de uma dramaturgia do Teatro Lambi-Lambi. Você pode criar a sua história e eu indico que se você for pensar a sua história para dentro do Teatro Lambi-Lambi, você já pense numa história que seja concisa, você já pense numa história que seja curta e que vá caber ali para você não ter que, depois de criar toda a sua história, pensar qual seria a síntese dessa história para você poder estar adaptando a essa caixa. Então, quando a gente fala de uma história para dentro da caixa do Teatro Lambi-Lambi, a gente pensa sempre que essa história é uma cena. Essa história é um pequeno fragmento, que seja da vida de uma pessoa, que você vai contar a história da vida de uma pessoa, porém um fragmento dessa pessoa fazendo o seu dever de casa, aquele dia, uma pessoa que esteja num parque. Mas sim, é pensar em fragmentos de uma vida, fragmento, assim quando acontece a sua memória, por exemplo. Você lembra uma história da sua vida, quando você vai lembrar daquela história, você vai lembrar daquele acontecimento, você não vai lembrar do acontecimento que seja desde o início, você chegando naquele lugar, você saindo do carro, você indo, fazendo todas as coisas que aconteceu, fazer o acontecimento que te marca e depois você indo lá embora, voltando para casa. Não, quando você pensa, quando você recorda de algo, você recorda de fragmentos. Você recorda simplesmente, às vezes, de uma frase que te moveu. Você se lembra de uma ação. Você se lembra de um abraço que você estava precisando daquele dia. Então, pensar sobre esse fragmento, talvez um bom exercício é você pensar através da sua memória. Como é que funciona a sua memória? O que é de fato importante para se contar uma história, que de fato é importante dentro da história. A história inteira nem sempre é importante. O importante é aquele fragmento, é aquele microsegundo que te fez se encantar pela história, que te fez lembrar, que te fez até hoje ter essa história. Ou seja, a gente volta também para a síntese. A gente sempre parte de uma síntese, a gente parte de um micro, para depois você poder fazer o resto da história. Uma outra coisa que eu gosto também de sugerir e que vem cada vez mais com mais força dentro do Lambi-Lambi, hoje em dia, praticamente em maioria das caixas de teatro Lambi-Lambi, a dramaturgia ela já se inicia antes do público começar a assistir dentro da caixa. A dramaturgia ela já é algo que vem antes, inclusive muitas vezes depois. Então, uma sugestão também que eu tenho,
eu dou é que se pense também nessa dramaturgia extra caixa. Não que você tem que já necessariamente construir, a hora que eu vou escrever esse espetáculo já pensando que eu vou começar a história dele antes, vou fazer a história dentro dele, depois eu termino fora. Não é necessariamente isso que eu estou falando. Pode ser feito, também é muito legal, também é muito bacana, mas que essa dramaturgia exterior ela possa vir depois, seja com uma conversa que você tem com o público antes dele entrar no espetáculo. Antes dele entrar no espetáculo, né? Coloca a cabeça embaixo do pano e assiste. Você já tem uma preparação com o público, seja uma conversa através daquilo que vai ter lá dentro, ou uma pergunta que depois possa vir a gerar algo, né? Às vezes eu não falo na questão de que essa dramaturgia tem que ser uma dramaturgia complexa, mas é bom, é interessante também para o público, quando entrar, ele já entrar com uma outra energia, ele já entrar com a energia do espetáculo. E por que eu acho, que eu indico isso, que eu acho bacana? Foi uma coisa que eu peguei com o decorrer do tempo, eu conto por uma experiência própria. O meu primeiro espetáculo, o Papo de Bar, antes eu simplesmente só informava como acontecia o espetáculo, como ele tinha que entrar, porque ele tinha que botar o fone de ouvido, quando ele podia olhar. Eu só dava as informações técnicas de como o espectador precisaria fazer para assistir. Mas sobre o espetáculo ele não tinha informação nenhuma, ele acabava tendo informação quando ele entrava lá dentro, quando ele começava a assistir o espetáculo em si. Não é ruim, não, de maneira alguma. O espectador entra e começa a assistir o espetáculo. Porém, quando eu criei uma dramaturgia antes dessa caixa, depois de apresentar um tempo, e também eu acabei criando essa dramaturgia depois que a gente fez o espetáculo do Baús do Tesouro, onde já tem 10 minutos de encenação antes do espetáculo. Por perceber isso com o Baús do Tesouro, essa esfera criada com o público, eu resolvi criar pelo menos essa pequena cena, esse pequeno, nem a cena, é um pequeno diálogo que eu tenho com o espectador no espetáculo Papo de Bar, antes dele começar a assistir o espetáculo, porque o espetáculo ele é curto, então se eu já adentrasse o espectador, eu percebi que se eu adentrasse o espectador naquele espetáculo já com aquela temática, com aquilo que ele ia assistir já na sua mente, eu acabei percebendo que ao final, não durante, porque durante o espectador sempre teve a mesma forma de agir, que é um espetáculo cômico, sempre já entrou, já riu, já tem as piadas, mas ao final eu sempre recebo um ânimo um pouco maior. Eu passei a receber um ânimo um pouco maior, porque a conversa que eu tive antes ajudou ele a criar os links dentro daquela história que eu ia contar, e ele já sai com aquele link, com aquela dramaturgia inteira que ele criou, que a gente criou naquele momento, assistindo a abertura e inclusive o espetáculo. O espetáculo funciona, a história funciona sem abertura? Funciona. Porém, talvez aquela abertura faça com que essa história funcione um pouco mais, no sentido de essa história ele vai levar mais tempo, essa história vai fazer ele refletir um pouco mais.
nesse caso da minha caixa eu falo de refletir, da questão da reflexão, porque ela é uma crítica, uma pequena crítica que eu faço ao consumismo, e tal, mas para essa história acho que acaba oportunizando um pouco mais essa reflexão ao final dele, ao final do espetáculo para o espectador. Mas é claro, isso é uma sugestão a partir dos meus espetáculos, do que eu tenho feito. Isso não é uma questão obrigatória, na dramaturgia antes, dramaturgia depois, não é uma questão obrigatória. Você pode simplesmente só apresentar o seu espetáculo, que também é ótimo, também está valendo. Eu só indico por experiência, por ser uma boa experiência para mim, mas nem tudo que é bom para mim é bom para todo mundo. Mas essa questão de ter passado por essa experiência e a recepção e a esfera criada dentro do espetáculo, para mim, de certa forma, é boa. Por isso, eu gosto de pensar a partir disso, sobre essa dramaturgia que se vem antes e depois. Tanto porque o Teatro Lambi-Lambi é um espetáculo íntimo, é uma ação íntima entre o espectador e o autor, e a pessoa que está ali manipulando a caixa. Então, eu já começar com uma dramaturgia onde que eu traga ele, para mim, gera um pouquinho mais essa intimidade, facilita entre o nosso olhar de espectador e artista. Então, por isso, para mim, eu faço essa indicação. Então é isso, o curso de hoje foi esse. Muito obrigado para você que conferiu. Só te convidar de novo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, segue as nossas páginas no Facebook e no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição. E amanhã a gente tem o nosso último vídeo do curso. Já agradecer para você que está aqui acompanhando desde o início. Muito obrigado, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que estão gostando, porque se vocês estão aqui firmes durante 6 vídeos, então acho que vocês estão gostando. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Amanhã o nosso vídeo vai falar um pouco sobre... Tenho aqui a minha caixa de lambi-lambi. Minha caixa de lambi-lambi está pronta. E agora? O que eu faço com isso? Então amanhã a gente vai falar um pouco sobre como apresentar, onde apresentar, como vender... Como vender? Como vender, onde vender. Sugestões, pelo menos, de como vender o seu espetáculo. Muito obrigado e a gente se vê amanhã.